vou começar pela colocação do Eduardo, né? Que é essa grande briga que a gente vê no mês de novembro, né? Que é o pessoal, os urologistas, né? Versus o pessoal da medicina de família e comunidade. Um diz que todo mundo tem que fazer PSA e toque retal, e os outros dizem que ninguém tem que fazer, que isso de alguma forma não muda a mortalidade. E eu vou dizer para vocês que para mim essa é uma discussão nada inteligente, né? E eu acho que não é para isso que o Novembro Azul surge. Rapidamente, eu acho que o objetivo aqui é a gente poder ter uma conversa super prática e não uma conversa técnica, mas essa controvérsia ela vem de dois grandes estudos que foram conduzidos, né, onde um estudo mostrou que de fato fazer PSA e toque retal poderia ter um impacto na redução da mortalidade, e o outro estudo mostrou que isso não era verdade. E isso gerou uma grande controvérsia que ainda existe hoje, e que de fato nós não sabemos se fazer PSA e toque retal a nível populacional de fato deve ser uma recomendação, né? E deve ser feito do ponto de vista de estratégia de saúde pública. Mas não é para isso que o Novembro Azul existe, né? O Novembro Azul existe, e talvez essa discussão tenha que acabar no momento em que a gente puder identificar quem é a população que está sob risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Diego, a gente sabe que alguém que tem um familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer de próstata tem um risco 2 vezes maior de desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Alguém que tem 2 familiares com câncer de próstata de primeiro grau tem um risco 5 vezes maior de desenvolver câncer de próstata. Não tem dúvida nenhuma que esta família, onde existem casos de câncer de próstata, precisa ser cuidada e precisa fazer rastreamento, e precisa fazer rastreamento precoce, precisa fazer PSA, precisa fazer exame de toque retal, porque se identificada essa doença e a gente está frente a alguém que tem um risco elevado para o desenvolvimento da doença, a gente tem uma alta chance de cura, né? Então, a questão aqui não é fazer ou não fazer, a questão é quem é que deve fazer, quem são as pessoas que precisam fazer, quem são as pessoas que estão, de fato, sob o risco do desenvolvimento da doença, né? E é isso que a gente tem que, de alguma forma, aprender a fazer de forma inteligente, ao invés de ir nas redes sociais ou na mídia dizer não, ninguém tem que fazer, ou todo mundo tem que fazer. Não é isso que está em discussão, né? Agora, eu acho que talvez o grande objetivo, e aí eu tento migrar um pouco para a pergunta que tu fizeste, Diego, a gente precisa informar a população disso, né? A população não tem como saber, né, que eventualmente se tem um pai que teve câncer de próstata, um irmão que teve câncer de próstata, se ela de fato tem um risco elevado para desenvolver a doença. Ela não sabe o que ela tem que fazer de cuidado, ela não sabe com que idade ela tem que eventualmente começar os seus exames de rotina para eventualmente detectar uma doença precoce que, se for identificada, vai ser tratada e vai ser curada. E esse talvez seja o grande objetivo da campanha Novembro Azul, trazer informação e trazer essas informações que a gente está discutindo aqui, tá? A gente está esperando para o ano de 2020, pessoal, 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Isso é muito elevado. Para vocês terem uma ideia, o segundo câncer mais comum gira em torno de 18 mil casos por ano em homens, que é o câncer de pulmão. Ou seja, a gente está falando de uma doença muito prevalente. E a população precisa saber disso. E a população precisa saber que existem algumas situações específicas que determinam esse aumento de risco, né? Algumas alterações, não só o fato de ter alguém com diagnóstico de câncer de próstata na família, mas outras condições que eventualmente podem atentar para um risco aumentado naquela família. Então, talvez a campanha aqui ela tenha o intuito de informar os homens que eles precisam discutir com o seu médico se eles devem ou não fazer o exame, né? Que essa discussão precisa acontecer,
Então, assim, ele não tem que ir no médico fazer o exame de toque retal ou fazer o PSA porque a gente está no mês de novembro. Mas ele precisa sentar na frente do seu médico, se despir de determinados preconceitos e olhar para essa situação de uma forma cuidadosa, né? Sem brigas de classe, né? E discutir assim, olha, né? Precisa ou não fazer um rastreamento para o câncer de próstata? Quais são as doenças que acometem os homens e como eventualmente eu deveria, né, lidar com isso? Então, para mim, esse é o peso da discussão, né, muito mais do que simplesmente a gente entrar nessa briga, que é uma briga absolutamente boba, né, e sem nenhum fundamento, né. Eu acho que de alguma forma desvirtua e acaba tirando o grande valor que essa campanha tem, né, que é a gente levar informação. As pessoas não sabem o que é câncer de próstata, né, elas não sabem o que precisa fazer para prevenir um câncer de próstata. Elas não sabem quando elas têm que fazer, o que elas têm que fazer, se elas estão naquele grupo de risco, se não estão. Por exemplo, pessoal, pessoas da raça negra têm um risco maior de ter câncer de próstata e de ter câncer de próstata mais agressivo. Então, existem algumas características que precisam nos chamar a atenção, e a população não sabe disso. Então, e eu acho que esse talvez o grande motivo dessa campanha, né? Porque no momento em que a gente tem um mês onde todo mundo perde um tempinho para falar do Novembro Azul, né? E até semana passada eu estava com meu bigode, todo mundo perguntava por que eu estava de bigode. Isso é um grande motivo para a gente, de alguma forma, poder falar sobre o assunto, né? E que é o que vocês estão fazendo aqui, que é o que a gente está trocando aqui nesse podcast, né? E que de fato faz diferença quando as pessoas sabem, quando a informação chega, né? E isso faz uma diferença brutal no cuidado da saúde dos homens.